o melhor aplauso ao Senhor, faça isso em nome de Jesus. Pastor Renato Gomes, por favor, pastor. Glória a Deus, me ajuda aí, amados. Queridos, o pastor Renato Gomes é pastor dirigente da ADVEC em Realengo. Nós já ouvíamos falar do pastor, o pastor Márcio de Oliveira, que prega em nossas festividades aqui. O pastor Zenon, que estará domingo aqui, ele é pastoreado pelo pastor Renato Gomes. É um jovem pastor, mas já com uma gama, uma experiência enorme na obra de Deus, e é pastor de uma grande igreja em Realengo. Pastor, é um prazer muito grande conhecê-lo e recebê-lo aqui em nossa igreja. A igreja está feliz em ter o pastor Renato conosco, que deixou o culto lá. Ele falou, tem culto todos os dias, deixou para nos atender, não é? É um prazer muito grande. Pastor Robson, obrigado por essa interlocução. Ao pastor que acompanha, creio que é obreiro, pastor, prazer enorme. Feliz em ter o pastor Renato conosco. Levante a mão e diga graças a Deus. Por favor, estendam suas mãos comigo e digam, Senhor, até o momento, adoramos o teu nome. Precisamos agora ouvir a tua voz. Usa teu filho e fala a minha alma, da tua forma, do teu jeito. Fala comigo, Senhor. Amém. Pastor Renato Gomes trazendo a palavra. Quem pode aplaudir o Senhor, faça isso. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder conhecer essa igreja. Antes eu só ouvia falar e agora os meus olhos já a veem. Mas ainda não chegou a minha hora, né? O último que disse isso, né? Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria poder conhecer essa igreja. Pastor Robson, obrigado, meu amigo. Que prazer, que honra, tá? É uma alegria. Eu digo sempre, a gente, por questão até de educação, né? A gente sempre diz para o pregador, para o convidado, que é uma honra recebê-lo, né? E eu digo isso lá também, mas a verdade é que a honra é do convidado em poder estar no altar da casa do Senhor, servindo a noiva de Cristo. Então, é um prazer, uma honra estar aqui com o Senhor, tá? Deus abençoe, pastora. Deus abençoe a senhora, tá? Obrigado de coração pelo convite, demais pastores. Pastor Robson, prazer, meu amigo, tá aqui. Obrigado, tá? Obrigado por essa interlocução, né? Estou acompanhado ali do Jean. Jean é obreiro lá da nossa igreja e meu vizinho. Eu tenho uma história interessante com o Jean que ela desenrolou hoje. Essa história. Quanto tempo você mora lá, Jean, do lado lá? Quase 3. Jean mora quase 3 anos do lado da minha casa e eu não tinha conhecido o Jean só de parte do Senhor. Parte do Senhor, bom dia, parte do Senhor, né? Sabia que ele frequentava uma igreja, mas a gente não tinha muito contato. E aí eu tive um problema lá na casa que eu moro e precisava mudar. E corre daqui, corre dali, procura casa. E achei uma casa, pastor, fiquei encantado. Falei, ô glória, vou morar nessa casa bonita, lá pertinho, né? Aí passamos ficha, aquele negócio todo. E começou a dar uma enrolação. E o negócio não andava de jeito nenhum. Isso em dezembro do ano passado. Falei, gente, não é possível, que rolo é esse, que o negócio não anda, não vai. Hoje eu recebi a chave da casa, hoje, né? Ainda não é minha não, é alugada ainda, mas né, recebi hoje a chave da casa. Então vou me mudar, semana que vem vou me mudar. Mas olha, pastor, de dezembro a agosto. E aí eu não entendia o que estava acontecendo, que, né, esse rolo todo, e não conseguia mudar, tá? Aí um dia em casa, conversando, eu tenho 3 filhos. Tenho uma menina de 18, um rapaz de 14 e uma outra menina de 9. Aí esses dias em casa, conversando já, aí o Mateus falou assim para mim, Mateus é meu filho do meio. Rapaz, Mateus é o mais crente da minha casa, pastor. Aquele menino lá é diferente. Aí Mateus vira para mim e fala assim, pai, percebeu que a gente está 8 meses nessa luta para poder mudar? Eu falei, pois é, filho. Mas o senhor não percebeu o que aconteceu, não?
pensei que falei, meu Deus, o garoto tem mais percepção espiritual do que eu. Falei, não, filho, o que aconteceu? Ele, pai, o senhor lembra que, quando foi, Jean? Março? Fevereiro? O senhor lembra, a gente ia mudar em dezembro, a porta fechou. O senhor lembra que em fevereiro, olha o que aconteceu, em fevereiro eu cheguei um dia em casa, está o Jean mexendo no relógio de luz dele que tinha faltado luz. Eu sou engenheiro eletricista. Aí eu vi o Jean mexendo e falei, amigo, quer ajuda aí? Ele, rapaz, eu não consigo resolver isso aqui. Começamos a conversar, daqui a pouco, conversa de crente, sabe como é, né? O Espírito Santo entrou na nossa conversa. E foi um mover forte de Deus no meio da rua, né, Jean? No meio da rua, dentro do condomínio, no meio da rua. E a gente começou a falar de Deus, e o Jean e a esposa estavam precisando buscar um novo rumo na vida deles, uma nova igreja. Resultado, hoje ele é meu obreiro, está lá na igreja, trabalhando comigo, né? E aí hoje eu peguei a chave da casa por culpa dele, era para eu ter mudado há 8 meses atrás. Jeová travou tudo por causa dele, hoje está aqui, é um amigo, né? Graças a Deus, né? Deus te abençoe, tá, meu amigo? Um prazer estar aqui com vocês. Irmão, eu vou hoje pedir encarecidamente a sua paciência. Olha eu já quase quebrando as coisas aqui, gente. Quinta-feira agora que passou, fui jogar um futebol com jovens da igreja. Ainda não entendi que estou ficando velho. E aí, jogando futebol, torci o tornozelo. Estou desde quinta-feira passada de cama, com o pé para o alto em casa, com uma bota ortopédica. Só tirei para vir pregar. Então estou aqui hoje, vou pregar, vou ministrar a palavra de Deus, porque eu também já estava agoniado, pastor, longe do altar uma semana, né? Agoniado já, doido para estar na casa do Senhor. Então você vai ver, de repente eu dar uma mancadinha aqui, mas é porque ainda está doendo um pouquinho. Mas eu vou pular. Eu disse para Deus ali, quando eu dobrei o joelho, eu falei, Jesus, eu quero esquecer esse pé pregando, e eu vou pular, que nem que depois engesse esse troço. Mas eu vou dar lugar com força hoje aqui. Quem vai me ajudar nisso aí? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 32. Eu tenho uma palavra que eu creio que ela é profética para a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 32. A minha esposa não está aqui comigo hoje, porque nós temos culto de mulheres hoje lá na nossa igreja. Então, por esse único motivo ela não está aqui hoje, mas não costumo andar sem a minha digna esposa. Segundo Crônicas 32, você achou? Diz amém. Diz assim o verso primeiro: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes. E tentou apoderar-se delas, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os príncipes e os homens valentes da cidade para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Verso 6: e pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos, tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. E o povo descansou então nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Verso 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos? Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria. Envergonhado voltou à sua terra, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias
e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou, e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Até aí, você pode dar um aplauso a Jesus pela leitura de sua palavra? Essa água é minha. Sabe, irmão, eu orando ao Senhor esses dias e buscando uma direção do que pregar aqui, eu sei que é um trabalho de família, e o Espírito Santo me levou para esse texto, e eu disse: Senhor, mas isso aqui é uma guerra. Esse texto é um texto de guerra, e o Espírito Santo ministrou meu coração: você vai falar a famílias que estão vivendo dias de guerras. E sabe, eu aprendi, pastor Eduardo, eu aprendi que nós pregadores, o que nós temos para oferecer é aquilo que nós estamos vivendo. A palavra, antes de tocar no teu coração, ela toca aqui. E eu tenho vivido dias intensos de muitas guerras na minha vida. Eu tenho vivido dias de muitas guerras. Eu não sei se essa noite eu vou pregar para todos que aqui estão, mas eu vou pregar para crente que está vivendo tempo de guerra. Será que tem alguém aqui vivendo esse tempo de guerra? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Aqui na Azaf os irmãos não costumam passar por guerra, não. Sabe, a verdade é que a nossa vida, ela é uma guerra. A verdade é que todos os dias ao levantar, levantamos e precisamos estar prontos para viver e para enfrentar guerras. Guerras fazem parte da vida. Guerras fazem parte do viver cristão. Não existe cristianismo que, como alguém diz por aí, que é só vitória ou que é tudo mil maravilhas. Não. Faz parte do viver cristão as guerras, as lutas, as dificuldades. E a verdade é que são as guerras que nos preparam para a vida. São as lutas, são as dificuldades que nos moldam, que nos preparam para viver os propósitos que Deus tem estabelecido para cada um de nós. O texto que lemos é um texto que o Espírito Santo bradou ao meu coração há algum tempo atrás. E essa semana ele trouxe à memória novamente, porque esse texto é um texto de guerra. A Bíblia diz no texto que lemos que Senaqueribe, rei da Síria, não confunda a Síria com Síria. A Síria, um império. Síria, uma nação. Senaqueribe, rei da Síria, o império mais poderoso desse tempo. A Bíblia diz que ele reúne os seus soldados, reúne as suas tropas e marcha em direção a Judá, Reino do Sul. E ele, segundo o texto que lemos, ele chega em Judá, acampa os seus soldados. E no texto que lemos diz que ele entra em Jerusalém, e o seu semblante é semblante de quem está indo para a guerra. A Bíblia diz que quando ele vai chegando com as suas tropas, pastora, em Jerusalém, em Judá, no Reino do Sul, quando ele vai entrando com as suas tropas, as pessoas correm para ver o que está acontecendo, e está registrado no texto que o semblante dele é um semblante de guerra. Ele está chegando Senaqueribe está chegando em Judá dizendo: eu vim para promover uma guerra contra vocês. O que chama a minha atenção no texto, quem está me ouvindo diz amém. O que chama a minha atenção no texto é que ele entra em Jerusalém, ele entra em Judá. Os moradores de Jerusalém estão apavorados, estão assustados, porque agora o império mais poderoso daquele tempo chega nesse lugar, chega disposto a fazer guerra. Os moradores estão assustados, eles estão apavorados. Mas o que eu amo nesse texto, é sobre isso que eu vim pregar essa noite. Mas o que eu amo nesse texto é como o autor começa o capítulo 32. Capítulo 32 do segundo livro das Crônicas.
Ele começa dizendo: depois dessas coisas e dessa fidelidade. A pergunta é: que coisas são essas? Que fidelidade é essa? Que tempo é esse que Judá está vivendo, que o autor faz questão de deixar registrado no texto, que o autor faz questão de mostrar que tudo que vai acontecer, acontece a partir desse momento? Que coisas são essas? O que está acontecendo aqui? Volta comigo um pouquinho na história, você conhece a Bíblia. Israel viveu um tempo debaixo de um regime teocrático. Quem está me ouvindo diz amém. Eu gosto de construir, você vai entender onde eu vou chegar. Israel viveu um tempo debaixo de um regime teocrático. Quem lembra do famoso tempo dos juízes? Quem lembra do tempo dos juízes? Homens que eram levantados em Israel como regentes, como governadores, e eles governavam o povo por um tempo. A Bíblia diz que se afastavam dos caminhos do Senhor, o Senhor os entregava na mão dos inimigos, e aí o tempo passava, eles se arrependiam, se humilhavam, o povo clamava ao Senhor, o Senhor levantava outro juiz, e assim foi por muitos anos. Tem alguns juízes famosos nesse tempo, como Sansão, Débora, você conhece o texto. O último juiz de Israel, foi Samuel. No tempo do juiz Samuel, a Bíblia diz que o povo percebeu que as nações em volta, todas elas tinham um rei. O povo então percebe que todo mundo tem um rei, só eles que não. O povo vai a Samuel, e o questionamento é: Samuel, só nós que não temos um rei, nós queremos um rei. Samuel vai orar, Samuel vai falar com Deus. Deus diz: já que eles querem um rei, dê um rei a eles. Você conhece o que acontece aqui? Começa um período que ficou conhecido na história como o tempo da monarquia unificada em Israel. Israel teve alguns reis nesse período. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul governou 40 anos. Depois de Saul assume Davi, mais 40 anos. Depois de Davi assume Salomão, mais 40 anos. Quando Salomão morre, quem deveria assumir no lugar dele era seu filho Roboão. Mas Roboão faz tudo de errado. E por conta das decisões de Roboão, a Bíblia diz que acontece um racha em Israel. A nação de Israel vai se dividir em dois reinos. Quantos reinos? Dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, teve algumas capitais. A mais famosa foi Samaria. Reino do Sul, ou Reino de Judá, teve algumas capitais. A mais famosa foi Jerusalém. A partir daqui, alguns reis se assentaram no trono do Reino do Norte e do Reino do Sul. Quem ainda está me ouvindo diz amém. Quem aguenta ouvir mais um pouquinho diz glória a Deus. Alguns reis se assentaram no trono do Reino do Norte e do Reino do Sul. No Reino do Sul, pastor Eduardo, para ser mais exato, 20 reis. Desses 20 reis, 12, a Bíblia diz, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 8 apenas desses 20 reis agradaram ao Senhor. O problema é que no Reino do Norte o negócio foi ainda pior. 19 reis se assentaram no trono do Reino do Norte, e a Bíblia diz que os 19 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus reprovou todos eles. E o negócio foi tão sério, que por conta do pecado que entra no Reino do Norte nesse tempo, a idolatria, o pecado, por conta do que está acontecendo no Reino do Norte, um dia Deus resolve entregar o Reino do Norte nas mãos do inimigo. Aproximadamente no ano 722 a.C., o Império Assírio, regido ou comandado por Sargão II, invade Samaria, destrói o Reino do Norte. Esse episódio fica conhecido na história como a queda do Reino do Norte. Ele destrói o Reino do Norte, ele acaba com o Reino do Norte. Aqueles que moravam no Reino do Norte ou morreram ou foram levados cativos para o Império Assírio. A Síria destruiu por completo o Reino do Norte, e Deus permitiu tudo isso por causa do pecado, por causa da idolatria,
por causa do caminho que o povo de Israel, do Reino do Norte, estavam percorrendo. Alguns anos se passam, e quem está no trono agora no Império Assírio não é mais Sargão II. Quem está no trono agora é Senaqueribe. Capítulo 32 que acabamos de ler. Ele reúne as suas tropas, pastor Eduardo, e ele marcha em direção a Jerusalém. E aí os soldados de Senaqueribe acampam em Jerusalém. Os moradores de Jerusalém estão assustados, estão apavorados. E Senaqueribe está dizendo: assim como outrora acabamos com o reino do norte, agora nós vamos acabar com o reino do sul. Assim como entramos em Samaria e destruímos tudo, agora entraremos em Jerusalém e destruiremos tudo. Nós vamos acabar com o reino de Judá, nós vamos acabar com o reino do sul. Ele está achando que vai ser fácil em Judá, como foi no reino de Israel. Só que ele não contava com o que está acontecendo aqui. É por isso que o autor começa: depois dessas coisas. Que coisas? Depois de destruir o reino do norte, agora ele entra no reino do sul e diz: eu vou acabar com tudo. Só que o texto diz assim também: e depois dessa fidelidade. O que ele não contava é que o cenário no reino do sul é diferente do cenário do reino do norte. O reino do norte estava entregue ao pecado, mas no reino do sul agora tudo é diferente. Porque quem está no reino do sul agora é Ezequias. E Ezequias assume o trono no lugar de seu pai Acais. Acais fez tudo de errado, pastor Eduardo. Acais permitiu que altares fossem espalhados em Jerusalém a deuses estranhos. No tempo de Acais, a serpente de bronze da época de Moisés estava no centro de Jerusalém, e o povo oferecendo sacrifício e incenso a ela. Não tem mais culto ao Deus de Israel, não tem mais altar ao Deus de Israel. O povo não oferta mais, o povo não dizima mais, o povo se afastou do Senhor. Só que Acais morre, e Ezequias, seu filho, vai assumir no seu lugar. E quando Ezequias assume, Ezequias revoluciona tudo o que está acontecendo. Porque a primeira coisa que Ezequias vai fazer, diz a Bíblia, é acabar com a idolatria em Jerusalém. Ele reúne os seus soldados. Oh meu Deus, eu estou sentindo ele, estou chegando onde eu queria. Ele reúne os seus soldados. Eles passam por Jerusalém, acabando, destruindo todos os altares a deuses estranhos. Ele pega a serpente de bronze do tempo de Moisés, corta ela em pedacinho e manda jogar fora. Ele restabelece o culto ao Deus de Israel. Ele reedifica um altar em Jerusalém. E agora, oh meu Deus, eu vou pular. E agora os soldados de Jerusalém, os soldados de Ezequias, passam por Jerusalém gritando e anunciando: a partir de hoje serviremos apenas ao Deus de Israel. Oh meu Deus, será que tem alguém para entender isso aqui? A partir de hoje serviremos apenas ao Deus de Israel. A partir de hoje nós vamos sacrificar, nós vamos ofertar, nós vamos cultuar ao Senhor. Aí lá vem, minha irmã, Senaqueribe, o bonitão. Ele entra em Jerusalém. Oh meu Deus, segura esse pé. Ele entra em Jerusalém dizendo: acabamos com Samaria e vamos acabar também com Jerusalém. Acabamos com o reino do norte e vamos acabar também com o reino do sul. Só que ele não contava que agora em Jerusalém, oh meu Deus, tem altar edificado ao Deus de Israel. Oh Asaf, eu vim aqui declarar isso sobre a tua vida. Aonde tem altar edificado, o diabo pode até se levantar, mas vai se levantar para cair. É congresso de família,
É tempo de orar por família. Eu vim aqui declarar: se na tua família tiver altar edificado, não precisa temer as investidas do diabo, não precisa temer as investidas do inimigo. Se tem altar edificado lá, o diabo não pode contra um crente que tem altar edificado na casa. Se tem uma coisa que deixa o diabo endemoniado, é crente que tem altar edificado no seio da sua família. Tem altar na tua casa, meu irmão? Tem altar na tua família? Tem altar, tem altar. Deixa eu ver. Os crentes na Azaf que tem altar em casa edificado. Senaqueribe achou que ia ser fácil. Só que em Jerusalém, pastor Eduardo, agora tinha altar edificado ao Senhor. Tinha altar edificado ao Deus de Israel. E é por isso que o texto começa dizendo: depois dessa fidelidade. Porque se tem altar, se tem fidelidade, contra isso o diabo não pode. O problema, meu nobre amigo pastor Robson, o problema é que o povo está assustado, o povo está acuado, o povo está com medo, o povo está apavorado. Por quê? Porque Senaqueribe já está em Jerusalém. As suas tropas já acamparam dentro da cidade. E a fama, pastor Eduardo, a fama do Império Assírio era terrível. Eles tinham fama de ir para a guerra e destruir, trucidar os seus inimigos, não poupar criança nem idosos. Eles praticavam o esfolamento e o empalamento. Eles capturavam um soldado inimigo e primeiro eles esfolavam, tiravam toda a pele do corpo do cara. Depois eles empalavam uma haste, atravessavam o soldado inimigo de baixo para cima. E essa haste ficava cravada num campo aberto e o soldado ficava ali sangrando até morrer. Era assim que eles tratavam o inimigo. Incentivavam as aves de rapina. Elas vinham, começavam a comer pelos olhos, e assim morriam os inimigos da Síria. E todo mundo sabe disso. Os moradores de Jerusalém estão apavorados. Os moradores de Jerusalém estão assustados, dizendo: como vai ser isso? Só que Ezequias, pastor, fica sabendo que o povo está assustado, fica sabendo que o povo está apavorado. Ele manda reunir o povo numa praça. Ele reúne o povo numa praça pública e diz o que está no verso 6 e no verso 7. O texto diz: e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos exércitos para guerrear a nossa. Ei, Azaf, eu vim declarar isso sobre a vida de vocês nessa noite. Maior é o Deus que você serve. Maior é o Deus que nessa peleja não tereis de pelejar, estás quieto e vede o livramento que o Senhor nosso Deus. Ei, Deus vai comprar tua briga hoje. Deus vai entrar nessa guerra hoje. Deus vai entrar nessa. Ele vai pelejar por você. Ele vai. Ei, tem gente que entrou aqui dizendo: a guerra é muito grande, pastor. O inimigo é mais poderoso. A medicina disse que não tem jeito. O levante, a afronta é terrível. Eu vim aqui declarar que maior é o Deus que você serve. Eu não sei o que você está vivendo, mas para o teu Deus é nada. Ele é poderoso para mudar tudo que você está vivendo, para mudar diagnóstico médico, para transformar situações, para abrir portas. Maior é o Deus que você serve. Quem pega essa palavra? Diz para pelo menos uns 3 aí perto de você. Fala: maior é o Deus que você serve, meu.
Não, fala com mais ânimo. Fica tranquilo, maior é o Deus que você serve. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? O problema é que quando Senaqueribe vê que Ezequias animou o coração do povo, Senaqueribe escreve uma carta e ele manda ler essa carta diante do povo e diante do rei. E é uma carta de afronta. Ele está dizendo mais ou menos assim na carta: vocês acham que vocês podem comigo? Vocês viram tudo que nós fizemos às nações e aos deuses que se levantaram contra nós? Acham mesmo que o Deus de vocês pode comigo? Para mim aqui foi o maior erro que Senaqueribe cometeu. Porque enquanto ele está afrontando Ezequias é uma coisa, mas agora afrontar o Deus de Ezequias é outra história. Ai daquele que afrontar o Deus que você serve. A Bíblia diz, pastor Eduardo, que Ezequias, meu Deus, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. A Bíblia diz que Ezequias e Isaías pegaram aquela carta de afronta e foram orar. Sabe como eu imagino que foi essa oração? Eu imagino que eles pegaram aquela carta e disseram assim: Senhor, essa afronta não é nossa, essa afronta é tua, foi ao Senhor que eles afrontaram. Sabe o que diz a Bíblia? Quem está me ouvindo diz amém. Pastor Eduardo, eu amo 2 Reis 19, verso 35, que é o mesmo episódio. O texto diz no verso 35 de 2 Reis 19: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e passou pelo arraial dos assírios e matou naquela mesma noite 185.000 soldados. E acordando pela manhã bem cedo, todos estavam mortos. Pegou o que aconteceu aqui? Quando a carta da afronta chega no altar do Senhor, não foi a nós que ele afrontou, foi ao Senhor. A Bíblia diz que sai na mesma noite um anjo, e ele vai passando pelo arraial dos assírios, e ele vai matando os inimigos. Ele vai matando, ele vai matando, ele vai matando, ele vai matando, ele vai exterminando todo mundo, ele vai matando todo mundo. E um anjo só mata 180. Eu vim aqui declarar, Zarf, eu vim aqui declarar, na mesma noite, é hoje. Alguém pegou lá atrás, é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, é hoje. O anjo do Senhor vai passar nessa causa. O anjo do Senhor vai lá nessa empresa. É hoje que o anjo do Senhor vai lá nos teus negócios. Ele vai visitar aquele hospital. É hoje, é hoje. Quem querer, quem querer, quem querer, quem querer. O anjo vai passar. O anjo vai passar. Está chegando um milagre para a tua vida. Está chegando resposta do céu para alguém aqui. Está chegando solução do céu para a vida de... Tem alguém que pega essa palavra aqui? Deixa eu ver quem é que pega essa palavra. O anjo passou. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? O anjo passou. Matou 185.000 soldados. Pastor Eduardo, escuta isso. O anjo passou, matou 185.000 soldados. Aí o texto diz assim: e levantando-se pela manhã bem cedo, todos estavam mortos. Pegou não? Enquanto eles estavam dormindo, Deus estava agindo. Enquanto eles dormiam, Deus agia. O texto diz: quando eles levantaram pela manhã, todos estavam mortos. Não, você ainda não pegou. Quando eles foram dormir, o inimigo estava lá.
Mas quando eles acordaram, o inimigo já tinha sido derrotado. Oh meu Deus, será que tem alguém? Será que tem alguém para levantar a mão e pegar? Isso é profecia para a tua vida. Levanta a mão para pegar. Você pode não estar vendo, mas Deus está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo. Pastor, eu estou orando, eu estou subindo um monte, eu estou fazendo campanha. Olha meu casamento como está, olha minha família como está, olha como estão as coisas. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Pode, meu Deus do céu, eu preciso liberar isso aqui. Pode agendar o culto em ações de graça, porque você não está vendo, mas Deus está fazendo. Quem crê nessa palavra? Estão dormindo. Quando eles acordam, o inimigo que estava lá ontem não está mais. Percebe? Foram dormir com um problema, acordaram com a solução. Foram dormir com um problema, acordaram com a resposta. Foram dormir cheio de dificuldade, mas quando acordaram, tinha a boa notícia já batendo na porta e dizendo: cheguei. Alguém lá atrás pegou, alguém lá atrás pegou. Eu vou liberar isso sobre a tua vida. Deus me trouxe aqui, eu estou autorizado pelo céu para dizer para alguns aqui: está chegando um tempo de boas notícias do céu. Oh meu Deus, levanta a mão, vai. Levanta a mão para pegar isso. Tem boa notícia para o teu casamento. Tem boas notícias para a tua família. Tem boas notícias para o teu casamento, para os teus negócios, para a tua empresa. Esse filho não vai ele vai sair das drogas e vai ser pregador do evangelho. Esse marido não vai ser destruído pelo álcool. Ele vai pregar a palavra de... Pega essa palavra, vai. Pega essa palavra, vai. Está chegando um tempo de boas notícias. Só quem crê nessa palavra, joga essa mão para o alto e adora Ele aí, vai. Perceba, o texto narra, Pastor Eduardo, o texto narra o exato momento em que o anjo saiu e passou no arraial assírio. Sucedeu, pois, que naquela mesma Senaqueribe, que é o rei do Império Assírio, escute isso. O nome Senaqueribe significa sim, S-I-N de navio. Sim, multiplicou meus irmãos. O que é sim, pastor? Sim, era a divindade que os assírios serviam. Os assírios serviam o deus Lua. Eles acreditavam que viviam debaixo da proteção do deus Lua. E a lua só aparece Sabe, os assírios, segundo a história, eles só saíam para uma guerra à noite. Toda guerra que eles iam à noite, porque eles acreditavam que à noite estavam debaixo da proteção do deus Lua. E eles diziam: à noite nós somos imbatíveis, à noite ninguém nos vence, à noite ninguém nos derrota. Aí a Bíblia diz que quando a oração chega diante do Senhor, Ele manda o anjo na mesma. Imagina a cena, olha comigo, olha comigo. Coloca os teus olhos dentro do céu. Eu estou conjecturando. Os anjos olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, e agora? Te afrontaram, o que o Senhor vai fazer? Aí o Senhor disse: eu vou resolver. O Senhor vai resolver? Vou. O Senhor vai deixar para amanhã de manhã? O Senhor vai deixar para de tarde? Não. O que o Senhor vai fazer? Eu vou agora. Mas é à noite, sim, e daí?
Eles acham que estão debaixo da proteção do Deus Lua. É por isso que eu vou. Por que, Senhor? Porque eu vou mostrar para eles. Porque eu vou mostrar para eles quem é Deus da noite e do dia, da lua e do sol. Ele ainda é Deus sobre a nossa vida. Não há Deus como teu Deus. Não, eu vou dizer, não há Deus como teu Deus. Ninguém operando Deus. Quem impedirá? Quem crê nisso? Volta os olhos para dentro do céu. Aí os anjos estão dizendo: tá bom, Senhor, então o Senhor vai resolver isso agora. Sim, vou resolver isso agora. O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai lá? Eu não. Ah, já sei. O Senhor vai mandar um exército de anjos. Exército? Também não. Ué, o que o Senhor vai fazer? Eu vou mandar um anjo. Igreja inteligente é outra coisa. Como assim, Senhor? Um anjo, um anjo. Só um. A Bíblia diz que saiu do céu um anjo. Um anjo. Um anjo. Um anjo passou sobre o arraial dos assírios e matou 185 mil soldados de uma... Irmão, um anjo. Um anjo, você está entendendo? Você está entendendo o poder do teu Deus? Você está entendendo o poder do Deus que você serve? Um anjo passou e fez todo esse... Agora pensa comigo. Pensa comigo. A Bíblia diz que tem um anjo para cada um de nós. Alguém lá atrás entendeu? A Bíblia diz, pastor Eduardo, que tem um anjo para cada um de nós. O anjo do Senhor acampa. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que um anjo para cada um de nós. Imagina agora, sobrevoando o céu da Asaf, 300, 400, 500 anjos. O diabo está desesperado. É por isso que ele não suporta quando você vem para esse lugar, porque tem dezenas de anjos sobrevoando esse céu agora. E eu preciso liberar isso sobre a tua vida. A vitória é certa daqueles que buscam. Oh meu Deus, cadê aqueles que buscam o Senhor? Cadê aqueles que creem que o anjo do Senhor acampa ao seu redor? Tem uma guerra travada nas regiões celestiais agora. O inferno está dizendo que você não vai conseguir. O inferno está dizendo que vai dar errado. Mas os anjos do céu estão guerreando a teu favor. E nessa guerra, a vitória é do povo de Deus. Aleluia! Escute. Aí a Bíblia diz, e eu começo a encerrar. A Bíblia diz que o anjo passou, 185 mil soldados morreram. Eles acordaram pela manhã e todos estavam mortos. Percebe que nessa guerra eles não guerrearam. Percebe que nessas guerras eles não puxaram espada. Pastor Robson, meu amigo, Pastor Eduardo, no auge de uma guerra, aquelas guerras que a gente tem, que a gente não quer que ninguém nem saiba, que a gente dobra o joelho no nosso quarto, que a gente levanta de madrugada para orar e a gente diz: Senhor, como é que vai ser isso? Quem já viveu guerras assim? No auge de uma guerra assim, eu dobrei o meu joelho e eu disse para Deus: Senhor, essa situação é mais forte do que eu. Esse inimigo é mais poderoso, é mais influente. Eu não tenho como vencer isso.
Eu disse: Senhor, eu não tenho como vencer essa. Pastora, Deus me fez lembrar de um episódio. Promete que você não vai rir quando eu contar? Promete, amém? Eu não vou contar não, vocês não prometeram nada. Pastor Eduardo, Deus me fez lembrar da minha adolescência. Eu fui um adolescente, quem me conhece hoje não acredita, que hoje eu não mato nem barata. Mas eu fui um adolescente brigão. O pastor arrumava briga com todo mundo na escola, quando eu era garoto. Só que além de brigão, eu era burro. Porque eu só arrumava briga com gente mais forte do que eu. E aí sabe o que acontece, né? Vai arrumar briga com gente mais forte e vai apanhar. Irmão, me aparecia uma coisa. Toda vez que o cenário estava preparado para eu levar a coça, e está todo mundo já dizendo: e hoje ele vai apanhar lá fora, e hoje ele vai apanhar no recreio. Nessa escola que eu estudava, estudavam também 3 primos meus. Eles eram mais fortes, mais velhos. Eu no ensino fundamental, ele já no ensino médio. E aí toda vez que estava tudo certo para eu levar uma coça, meus primos apareciam. Eu estava aqui com medo de apanhar. Quando meus primos apareciam, irmão, que compravam minha briga, eu já ficava: vem agora, vem agora, eu quero ver, vem. Ficava macho. Eu de joelho orando, pastor Robson, de joelho orando. O Espírito Santo trouxe essa cena na minha mente. O Espírito Santo trouxe essa, pastora, o Espírito Santo trouxe essa cena. E aí Deus disse para mim: eu sempre cuidei de você. Eu sempre comprei a tua briga. Eu sempre te guardei. Sabe o que eu vim aqui declarar sobre a vida de alguns aqui? Eu não sei se é para todos isso, mas tem gente que entrou aqui e só você sabe o nível da guerra que você está vivendo. Tem gente que entrou aqui hoje dizendo: eu não aguento mais, pastor, eu não suporto mais, eu não tenho como vencer isso, essa luta é maior do que eu. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele está comprando a tua briga hoje. Você está olhando para o inimigo e está dizendo: vou apanhar. Deus entrou na frente hoje e disse: essa guerra é minha. Oh meu Deus, não, você não pegou isso. Deus entrou na frente e disse: essa guerra é minha. Deus está comprando a tua briga hoje aqui. Posso falar no linguajar do carioca? Deus está comprando o teu barulho hoje aqui. Deus trouxe gente aqui hoje para dizer: descansa o teu coração, porque essa briga não é tua, essa briga é minha. Sou eu que vou guerrear, sou eu que vou para... Oh meu Deus, tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu preciso te dizer: você não vai guerrear nessa guerra. Essa briga não é tua, essa briga é de Jeová, o general do exército de Israel. Aquele que nunca perdeu uma batalha e não vai ser agora que vai perder. Pode parecer que é mais forte que você, mas Deus está dizendo: eu compro essa briga, eu entro nessa guerra, e guerra que eu entro, ninguém perde. Escuta, para eu encerrar. O texto que lemos diz, verso 21. O texto encerra dizendo que Senaqueribe voltou para a terra com vergonha. Verso 23, último verso que lemos, e eu encerro aqui. O texto diz que muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. E o texto diz: de modo que depois disso foi exaltado perante todas as nações. Você entende o que está acontecendo aqui?
Ezequias volta para casa com vergonha. Perdão, Senaqueribe volta para casa com vergonha. E Ezequias, exaltação. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Para o inimigo, vergonha. Para mim, para você, está chegando um tempo de exaltação do céu. Está chegando um tempo de honra do céu para... Oh meu Deus, será que tem alguém para pegar isso aqui? Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diz para ele: está chegando o tempo de honra. Não, fala com mais alegria: está chegando o tempo de honra, meu. Fica de pé comigo, fica de pé. Escuta, para encerrar. Perceba, pastor Robson, meu nobre amigo. Perceba. O texto diz: muitos traziam presentes ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias. Pastora, olha o que está escrito: de modo que, escute isso, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Perceba aqui, ele foi exaltado depois disso. O texto diz: de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Perceba que a exaltação veio, mas ela veio depois disso. Depois disso o quê? Depois da afronta, depois do levante, depois da guerra, depois das dificuldades. Sabe por que tem muito crente hoje que não está vivendo o tempo da exaltação? Sabe por que tem muito crente que ainda não está vivendo o tempo do milagre, o tempo da porta aberta, o tempo do extraordinário de Deus? Porque não sabe, não conseguiu esperar o depois disso. Porque vai ter exaltação sim, vai ter honra para você sim, vai ter honra do céu para você sim, mas você precisa entender que isso só vai acontecer depois disso. Você precisa esperar, você precisa saber aguentar o tempo da guerra, aguentar o tempo do levante, porque você só vai viver o propósito de Deus depois que passar por todo esse processo. Alguém disse por aí que só vive o propósito quem suporta o processo. É uma verdade. Tem propósitos grandes no céu para você, mas você só vai viver isso depois disso. Como assim, pastor? Você precisa suportar essa guerra. Não, eu vou dizer de novo. Depois disso você precisa suportar essa guerra. Você precisa suportar esse levante. Você precisa aguentar o tranco diante dessas lutas e dessas dificuldades que você está vivendo. Levanta a cabeça, meu irmão, sacode a poeira e segue em frente. Eu vim aqui declarar: eu não sei o que você está vivendo na tua casa, eu não sei o que você está vivendo na tua família, mas eu vim aqui declarar que depois disso vai chegar um tempo de honra, vai chegar um tempo de exaltação, vai chegar um tempo de milagres do céu para a tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te engrandecer, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. O que eu preciso fazer, pastor? Seguir em frente, continuar. Por quê? Porque essa guerra não é mais tua. Deus já comprou o teu barulho, Deus já comprou a tua briga. Então segue em frente e fica tranquilo que no final vai dar tudo certo. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Levante a mão, vai. Levante a mão por alguns instantes e adore o nome do Senhor. Eu não sei o nível da guerra que você está vivendo, eu não sei o nível do levante que você está enfrentando,
Eu não sei o nível dos problemas que você está vivendo, mas creia, enquanto você está aqui, você não está vendo, mas Deus está agindo a teu favor. Deus está entrando nessa guerra. Deus está, oh meu Deus, vem comigo, batera, vem comigo. Deus está entrando nessa guerra hoje. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, vai. Pega na mão de alguém aí do teu lado. Levanta a mão dele bem alto. Levanta a mão dele bem alto. E declara para o mundo espiritual dizer: Deus comprou a nossa briga hoje. Não, fala mais alto. Deus comprou a nossa briga hoje. Deus comprou a nossa briga hoje. Deus comprou a nossa briga hoje. Fica tranquilo, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Apenas segue em frente. Deus comprou a nossa briga.